Boa tarde e boa noite, irmãos. Nós vamos dar continuidade às lições da EBD. Nós vamos estudar a segunda lição. Então, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Os irmãos que puderem, peguem as suas Bíblias e abram em Gálatas. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1 e 2. E sem ler, fica difícil entender. Então, nós vamos fazer primeiro uma leitura por partes de cada pedacinho e a gente vai acrescentando o que for necessário nesses intervalos aí, tá? Então, a primeira leitura que nós vamos fazer é de Gálatas 1, de 1 a 5, em que está escrito aqui prefácio e saudação. Isso aqui é uma carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Então, se é uma carta, tem um remetente, que é Paulo, e um destinatário, que é aos Gálatas. Gálatas são as pessoas que moram na Galácia. E a Galácia era uma província do Império Romano. Hoje a Galácia é a Turquia, então é um país. E tinham várias cidades. E algumas cidades que fazem parte da Galácia a Líbia, Icônio, Derbe. Então ele escreveu essa carta para os galácios, aos gálatas que moram na província da Galácia. Então ele se apresenta. Quem está escrevendo? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai, ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quem instituiu Paulo apóstolo foi o Senhor Jesus, quando ele teve um encontro no caminho de Damasco. E ali ele foi separado pelo Senhor para ser apóstolo dos gentios. Tem dois temas nessa carta de Gálatas que são visíveis aos olhos. A primeira foi a inconstância dos Gálatas em querer modificar o evangelho que já tinha sido pregado, agregando outros valores que não eram de acordo com a palavra. E a segunda coisa, um grupo estava querendo desautorizar Paulo, fazer desacreditar o evangelho que ele tinha pregado. Então, agora nós vamos ver o segundo pedacinho, que vai do versículo 6 ao versículo 9. E o título dele se chama A Inconstância dos Gálatas. Isso é um alerta para hoje, nos nossos tempos, que tem surgido tantas igrejas, tantas seitas e muitas modificações do evangelho que querem adaptar o evangelho à pessoa e não a pessoa ao evangelho de Cristo. Então ele começa no versículo 6. Admire-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Anátema é maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. O que acontece nos nossos dias hoje são acréscimos ao evangelho. Estão voltando ao judaísmo. Lá nos Galácios, lá em Gálatas, alguns cristãos judeus achavam que o evangelho de Cristo era muito pouco, que tinha que ser agregado ao legalismo, à lei do judaísmo, tinha que ter as práticas do judaísmo, e que se não tivesse, não estaria completo o evangelho de Cristo. Isso era voltar à lei, e a graça de Cristo é suficiente. A minha graça te basta.
Não, e qualquer um que acrescente algum, na Bíblia diz em Apocalipse, um tio, uma vírgula, o evangelho que já foi pregado, seja anátema, seja maldito. E ele ficou assim, admirado, como que em tão pouco tempo, depois de ter ido lá e evangelizado, eles aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, tendo a certeza da vida eterna, ficasse com alguma dúvida e quisesse voltar para trás nos conceitos do legalismo e do judaísmo antigo. Isso é invalidar o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Ele já se deu por nós. Ele morreu por nós. Ele derramou o sangue por nós. Foi o Cordeiro de Deus sacrificado e não precisa de outro sacrifício. E Paulo estava surpreso como que tão rápido eles se distanciaram disso. Como que eles se desvirtuaram desse jeito? E ele diz assim: maldito seja aquele que acrescente qualquer coisa sobre o evangelho que já foi pregado. Nem que um anjo descesse do céu e falasse que estava errado, que tinha que ser daquele jeito. O que foi pregado, pregado está. E esse é o evangelho em quem nós cremos. Terceira coisa agora. Do versículo 10 até o versículo 12, nós vamos ver o que é o verdadeiro evangelho. Então aqui diz: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Eu procuro agradar os homens? Se agradasse ainda os homens, eu não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação do próprio Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho, aquele que foi revelado por Cristo Jesus, não por mãos de outros homens. Seguindo depois do versículo 12, e agora nós vamos do 13 ao 17, ao 19, nós vamos ver a autoridade de Paulo. Lembra que as duas primeiras questões, as questões que levantaram nessa carta, é sobre o evangelho, se ele era suficiente ou não. Se o evangelho de Cristo era suficiente, eu teria que ser agregado o judaísmo a ele. E Paulo esclarece que o único evangelho é o de Cristo Jesus, e ele é suficiente. E a segunda coisa, eles estavam derrubando a autoridade de Paulo em ser apóstolo do Senhor Jesus. E agora é o que ele vai justificar. Então, do versículo 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, ouvi revelar o seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, não subi em Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele está se justificando que ele antes era perseguidor da igreja de Cristo, perseguidor dos crentes, e que era zeloso no cumprimento da lei do judaísmo. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho do Damasco. E ele foi separado pelo próprio Senhor Jesus para ser apóstolo entre os gentios. Aí, continuando no 18 e no 19, ele diz: decorridos 3 anos desse encontro que ele teve com o Senhor Jesus em Damasco, ele subiu a Jerusalém para avistar-se com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro apóstolo senão a Tiago, que era o irmão do Senhor Jesus. Ele se justifica na autoridade de Cristo. Desse versículo agora abaixo, na autoridade que Paulo fala em combater o judaísmo, ele teve um novo nascimento,
ele teve uma vocação divina, ele teve a graça de Deus sobre ele teve a soberania de Deus sobre ele teve um ministério específico que foi com gentios e ele tem um testemunho pessoal para contar. Isso tudo revela a autoridade de Paulo na sua conversão ao Senhor Jesus. Desse versículo agora, que é do 20 ao 24, nós vamos ver a vida cristã que glorifica a Deus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer que aquele que antes nos perseguia, agora pregava a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Mais uma vez ele confirmando que os irmãos, quando souberam que ele tinha se convertido, glorificavam a Deus pelo testemunho de vida que ele dava. Então, não como levar um descrédito pela autoridade dele como apóstolo. Aqui ele se justificou. No capítulo 2, fala sobre o apostolado, os judeus e os gentios. Daqui em diante, o evangelho que Paulo prega, confrontado com os apóstolos de Jerusalém. Então, de 1 a 5. 14 anos depois, ele não estava em Jerusalém, ele estava pregando na Ásia, passando por todos aqueles países. 14 anos depois da sua conversão, ele subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé e levou também Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr e ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se entremearam com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Então, mesmo dentro da própria igreja, o cuidado que temos é com os falsos irmãos, que acabam nos influenciando, sugerindo outras práticas para poder perverter o evangelho de Cristo. Então, nem Tito, ele tinha o pai grego e a mãe judia. Ele se submeteu à circuncisão para não dar o que falar lá no conselho de Jerusalém. Cumpriu todas as ordens do judaísmo. E mesmo assim, tinha irmãos que estavam lá, espiões da fé, vigiando o que Paulo fazia, para poder desacreditá-lo diante do conselho de Jerusalém. E a confirmação da pregação de Paulo vem a seguir desses versículos, do 6 ao 10. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. De maior influência, talvez os apóstolos Pedro, Tiago e João, que eram a coluna da igreja. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando eles viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, como foi confiado a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Todo judeu tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Os gentios não, eles não tinham que ter essa prática. E uma das práticas que os falsos irmãos queriam introduzir na igreja é que os homens tinham que ser circuncidados. Isso é uma lei dos judeus. E isso não era para ser dos gentios. Quando eles conheceram a graça que me foi dada, Tiago,
Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, que são os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também me esforcei por fazer, sem as regras do judaísmo, sem invenção de rituais. Hoje, infelizmente, a gente vê algumas igrejas de renome na mídia que estão voltando a cultos e rituais dos judeus, como se isso fosse trazer mais unção e mais graça, e não é. O evangelho é o evangelho de Cristo. Simplesmente o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, morrendo em nosso lugar, derramando o seu sangue de uma vez por todas e nos dando a vida eterna. Essa outra parte é sobre a defesa de Paulo. Ele repreende a Pedro, que é do versículo 11 que nós vamos ao 17. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, que já é na Ásia Menor, resisti-lhe face a face, porque ele se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns irmãos da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeus, por que obrigas então os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á por acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se então que morreu Cristo em vão? Não. Essa é a leitura dos 2 capítulos. E o que a gente vai aprender dentro disso aqui? Cristo vive em mim. Os crentes estavam sendo influenciados a se desviarem do Evangelho e fazendo ataques contra a integridade de Paulo e a veracidade do seu apostolado. Aqui nós tiramos 5 experiências que a gente tem por estar com Cristo. A primeira, nesses versículos do capítulo 1, de 6 a 9, a experiência de Cristo em viver em nós é a base do evangelho insubstituível. Se Cristo mora no seu coração, se Cristo é o Senhor da sua vida, Ele é a base da sua fé e nada pode ser removível. Não há espaço para dúvida. Cristo morreu por nós e nos deu a vida eterna e Ele mora em nós. Essa é a base do Evangelho. Se tiver espaço para outra dúvida, não houve conversão. Legalismo, novidades na fé, buscar outro Evangelho porque você está insatisfeito, algo errado está. Se o Evangelho que você vive não é suficiente, então Cristo não está sendo suficiente para você.
Cristo veio para nos dar vida em abundância. Se está com falta de vida abundante, peça que Cristo entre no seu coração e que fique em primeiro lugar. Outras coisas estão tomando o lugar de Cristo. Se Cristo vive em você, a base do Evangelho é suficiente e não precisa ser substituída por alguma outra coisa que vá dar mais alegria ou dar mais avivamento. Segunda coisa, a experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e do seu tempo. A falta de clareza leva a uma insensatez. No versículo 16 do capítulo 2, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei. Pois as obras da lei ninguém será justificado. Quanto ao propósito, a lei é para ser cumprida a seu tempo. Mas a fé que nós temos em Cristo Jesus nos justifica e nos purifica de todo pecado. Graça, voltar para a lei, você está desobedecendo ao que Cristo mandou. Colocando rituais judaicos, está voltando ao tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça. Fé e lei. Não é para voltar a rituais antigos, é para progredir. Nós temos um alvo a conquistar. E a fé no Senhor Jesus. E esse alvo que nós temos a conquistar é a vida eterna, com o Senhor Jesus na glória. Terceira coisa, experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. No versículo 4 do capítulo 2, diz assim: e isso por causa dos falsos irmãos que se entremetem no meio a fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Cuidado, irmãos, para que esses rituais e essas influências e esses modismos e esses inimigos da cruz escravizem a nossa vida. Quando Cristo está em nós, nós temos a clareza e podemos superar esses transtornos que querem agregar ao Evangelho. Quarta coisa, experiência de Cristo viver em nós coloca a expressão de glória do Senhor por meio de nós. No versículo 20, ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por nós. Não tem como a pessoa que tem Cristo no seu coração e vive para o Senhor, o brilho dos olhos é diferente, a vida é diferente. Você desperta a diferença onde você está. A glória está na cruz do Senhor e não na nossa vida e no nosso modo de ser. As marcas de Jesus têm que estar na nossa vida. Se eu estou exibindo as minhas marcas, não sou eu. Cuidado com evangelhos ou igrejas em que a pessoa do pregador é mais exaltada que a pessoa de Cristo. Está errado. Quem deve ter toda a honra e toda a glória e o nome exaltado e glorificado é o Senhor Jesus. Não a igreja tal e nem o pastor tal. A quinta experiência que a gente tem com o Senhor, de Cristo viver em nós, ela desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado para religiosidade e legalismo. É no versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Novamente, eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, Cristo então morreu em vão? Legalismo
outras práticas, outros rituais, exalta o temor de cumprir a lei. Se você não fizer isso, vai vir sobre você aquilo. A graça exalta o que Cristo cumpriu por nós na cruz e aquilo que não vamos passar mais por isso. Diante disso, na conclusão que nós temos disso, a nossa vida deve ser uma vida cristocêntrica. O que é uma vida cristocêntrica? Onde Cristo é o centro da minha vida. E diante disso, de Cristo na nossa vida, nós temos como conclusão o que fazer para que Cristo viva em mim. O que a gente já está cansado de saber, mas infelizmente não praticamos. Ou se praticamos, muito pouco fazemos. Então, para relembrar, para insistir, para memorizar, você quer ter uma vida cristocêntrica, em que Cristo é o centro da sua vida? Então, o que fazer? Leia e conheça a palavra de Deus. Não adianta ler a Bíblia como um livro e ler. Você tem que conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que estar pronto para poder falar qualquer pergunta que alguém venha perguntar sobre a palavra de Deus. Eu tenho que estar apto, obreiro aprovado, que sabe manejar bem a palavra. Quantos irmãos na sua vida cristã já leram a Bíblia de capa a capa? Quantos irmãos conhecem? Quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros tem no Velho Testamento ou no Novo Testamento? Quantos irmãos sabem de cor versículos da Bíblia que falam sobre a salvação? Para que alguém possa perguntar o que fazer e você ter o que responder. Então, ler e conhecer a palavra de Deus. Segunda coisa, vida de oração. Agora, com esse isolamento social, a gente tem tido muito tempo. Tempo para ficar à toa, tempo para mexer no celular, tempo para ver muitas coisas, também no celular. Mas e a vida de oração? O tempo gasto em oração? E o crescimento ele é feito com a vida de oração individual, particular, no canto do seu quarto, no secreto do seu quarto. Vida de oração com o Senhor. É assim que a gente conversa com o Senhor e escuta o Senhor. Se eu não converso com o Senhor, eu não vou entender o que Ele quer para mim e o que eu preciso fazer. Eu preciso conhecer o Senhor. Quando a gente ora e pede respostas ao Senhor, Ele mostra através da sua palavra. Se eu não leio, eu não compreendo a palavra, eu não vou ver a resposta daquilo que eu estou procurando. Terceira coisa, eu preciso ter ética, preciso ter respeito. E eu preciso rejeitar todo tipo de proposta que contraria aquilo que está na palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá o discernimento de saber se está certo ou se está errado. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, eu vou aceitar qualquer coisa que venha, que é falado através da mídia. Confira na palavra de Deus se aquilo está certo ou se está errado, como os bereanos faziam. Na dúvida, procure na palavra de Deus. Não aceite qualquer coisa que venha para você. Não envie sermões ou outras palavras que você acha bonito. Confere primeiro se isso está na palavra de Deus. Rejeite tudo aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus. Quarta coisa, proponha-se a ensinar, através do discipulado, a essência do Evangelho, sem acréscimos humanos, sem acréscimos religiosos. A palavra de Deus não precisa de acréscimo nenhum. Ela é perfeita, ela é completa, porque ela é a palavra de Deus. E ponto final. Não deve ser acrescentado nada, nem o que eu acho ou a minha interpretação disso, porque a palavra de Deus ela é completa, ela se explica. E a última coisa, nunca se esqueça que o justo viverá pela fé. Fé é algo que a gente não pode explicar porque vem do nosso coração. Você não vê. E diante disso, completando, temos que tomar uma atitude. Para os judeus, comer com gentio era
proibido, já que isso demonstrava intimidade, relações de afinidade. Um judeu que possuía o Torá revelada não poderia ter um tipo de relação tão estreita com outro povo que não fosse do sangue de Abraão. Mas o Evangelho faz uma nova aliança entre os homens. Nada agora é tão relevante quanto o sangue de Cristo que os faz irmãos visando a eternidade. Resumindo e completando esses 2 capítulos, nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Não deixe que ninguém tire sua liberdade em Cristo Jesus. Não se deixe influenciar por outros conceitos, ou por outras falas, ou por outras pessoas. A verdade está na palavra de Deus. Use a liberdade do Senhor, a liberdade que Cristo nos deu nele, para falar do seu amor e levar outras pessoas a Cristo. E que Deus nos abençoe. Amém.